Bem-vindos a todos, né? A gente vai começar a live, vou chamar já a Magá. Gente, a Magá, ela vai contar um pouco a história, né, da vida dela, né, de como ela Acho que assim enfrenta, tá bom. né, toda essa situação em relação à imunodeficiência, como ela vive com a imunodeficiência do seu filho, né? Então, É verdade. é difícil, né, Magá, a princípio, principalmente uma mãe, né, passar por tudo isso, mas essa convivência também traz muitas vitórias, né? Muito crescimento. Com certeza. Aprendizado, né? Principalmente o aprendizado, né? Isso aí. Então, a gente fala assim, Miguel teve diagnóstico precoce, mas com quase 4 meses, né? Diagnóstico precoce hoje nós podemos dizer diagnóstico precoce, né? Que é o terceiro dia de vida, hoje já está sendo, tendo diagnóstico fechado, né? Isso, assim, é muito importante, porque a gente vê que as redes sociais ajudam muito, né? A levar conhecimento para os médicos, para outros pacientes, e isso, assim, vai alertando as pessoas. Mas na época 5 anos atrás, foi diagnóstico precoce, sim, né? Pouco conhecimento, mas o diagnóstico foi precoce e salvou a vida do Miguel, né? Nossa, conta essa história aí pra gente, Miguel. O Miguel tá aí? Olha, ele vem aqui, ele olha. Se eu tiver que dar uma olhadinha aqui, uma paradinha, gente, é porque ele tá com a avó dele aqui, a vovó Cida tá aqui. Mas aí ele tem que ficar me olhando, o que, é que eu tô fazendo. Se ele vier aqui meter a mão no celular e jogar pra cima, gente, vocês me perdoem, por favor. Mas, todos nós queremos conhecer esse guerreiro, né? Então pode fazer. Ai, com certeza. Vou estar um pouquinho pra gente. Oh, Ai, acho que o Miguel meu, vai descer. tá bravo. Tá bravo? Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Então, né, eu digo que o Miguel, ele nasceu, o primeiro ar que ele respirou já foi infecção, já pegou uma infecção. Conta pra gente como foi o parto, como é que foi os primeiros sintomas, como chegou o diagnóstico de imunodeficiência para o Miguel. Então, o Miguel, né, assim, a minha gestação foi tudo tranquilo, os exames tudo tranquilo, nada de anormal, né? Fiz todos os exames, como manda o protocolo, e as minhas ultrassonografias, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, assim, o parto... Do que estava por vir, né? Não imaginaria. Achei, assim, que eu sairia de casa num dia para ganhar o Miguel, 3 dias depois eu estaria de volta. Porque no hospital que eu ganhei, né, eles liberavam com 3 dias. Só que aí esses 3 dias demoraram quase 6 meses para a gente chegar em casa com ele. Foi muito tempo, né? Em 6 meses no hospital. Não, ele no hospital, na verdade, ele ficou quase 5 meses. Só que a gente teve que ficar próximo ao hospital mais uns 20 dias para ver se realmente ele iria se adaptar, eu iria dar conta, eu e meu marido, para ver se ia ficar tudo ok, porque longe do hospital, longe de especialista, não daria, porque nós moramos no litoral, cidade pequena, recurso, assim, básico, né? Então, a gente teve que ficar próximo ao hospital, nós ficamos em São Paulo com ele, e para depois... Esse processo, Magá, vocês são da onde? E para onde tiveram que ir para conseguir o diagnóstico? Então, nós somos de Iriri, Anchieta, litoral sul do Espírito Santo, fica a 90 quilômetros da capital. Eu ganhei ele no hospital no sul do estado, inclusive um hospital assim, muito bom, de ótimos recursos, nos deu muita assistência, salvou a vida do Miguel, né? Mas, para a gente fechar o diagnóstico, nós tivemos que ir para São Paulo. E quando o Miguel nasceu, eu falei, né, que ele primeiro ar que respirou já foi infecção. Com 24 horas de nascido, estava tudo bem, tudo ok. Miguel já apresentou uma infecção. Aí os médicos, né, já entraram com antibiótico para fazer outros exames para ver, né, o que estava acontecendo, que tipo de infecção era aquela, apresentando em um bebê, né, num recém-nascido, aparentemente tudo bem. Aí, né, entrou com antibiótico, 48 horas depois, o Miguel tem uma parada respiratória, assim,
do nada, porque ele começou a ficar uma criança delimitada, né? Ele não quis mamar, ele não fazia mais xixi, não fazia mais cocô, não chorava. E do nada, assim, numa noite ele teve uma parada, eu estava no hospital. Ele teve uma parada respiratória e daí já entrou pro oxigênio. E daí os médicos, né, vendo tudo que estava acontecendo aquilo e coisa inexplicável. Por quê? Ele fez o eletro, né, protocolo do hospital, eletro, tudo ok, coraçãozinho funcionando numa boa, mas a gente não sabia o que ainda teria por vir, né? Aí, assim, foi 3 dias depois, ele já foi para UTI, né, foi entubado, a partir daí ele já fez uma sepse, né, porque já estava infecção generalizada, e, tipo assim, os órgãos dele estavam, assim, tendo falência, fígado, rins, baço, estômago, e o pulmão sobrecarregado, porque a cardiopatia dele era uma cardiopatia congênita grave, então ela, assim, mandava muito sangue para o pulmão e não tinha a veia aorta para distribuir para o restante do corpo. E aquelas infecções, os médicos, assim... A princípio era o cardíaco que fazia toda essa confusão aí do organismo dele não trabalhar direito, né? A princípio a infecção, né, tudo indicaria sendo a cardiopatia, né? Só que aí fomos cuidando da cardiopatia, por sinal um hospital que deu boa assistência pra gente, de pediatra, de cardiologista, né? A gente mora num lugar pequeno e ainda teve esse recurso todo. Com 10 dias de vida, ele fez a primeira cirurgia, né? Assim, uma cirurgia de risco, teve que fazer a reconstrução do arco aórtico, CIV, CIA, uma artéria pulmonar, daí ele ainda ficou com uma insuficiência pulmonar e ainda com deficiência na válvula tricúspide. E, gente, olha, hoje, eu falo assim que hoje, agora que eu lembrei, é a segunda data do Miguel, no dia 18 de agosto de 2015, Miguel fez a sua cirurgia cardíaca. Foi a que salvou a vida dele. Essa cirurgia foi que salvou a vida dele. Ai, meu Deus! Olha, hoje em dia foi escolhido. Tudo bom, joga beijo. Ai, meu Deus! Vai com vovó. Vai com vovó. Muita emoção, né, Magá? Depois de tanta luta, aí bem, né? Hoje em dia aí podendo brincar, fazer as coisinhas dele de criança, olhando para trás, ele tão pequeno, mas tem uma história bem longa para contar, de muita superação, de muita luta, né? De muita vitória, né? E aí, com certeza. Como é que chegou o diagnóstico? O problema cardíaco foi o primeiro a apresentar junto com as infecções, né? Isso. Mas aí como é que eles começaram a suspeitar que poderia ter algo além do problema cardíaco? Então, aí já foi feito o teste do pezinho dele ali mesmo, né? Porque era uma cardiopatia, assim, muito grave. Então, a cardio, ela se suspeitou que por trás dessa cardiopatia, né, viria uma síndrome. Então, ela fez o teste do pezinho dele deu alteradíssimo. E como ela tinha, assim, experiências em congresso, tudo e tal, ela fez o exame genético para saber qual a falha genética do Miguel, porque aquilo era uma falha genética. Aí fez, com 27 dias, veio o resultado do exame genético, fez o exame de ficha, que deu positivo para a síndrome de George. Até aí, né, a gente estava ainda descobrindo as coisas. Daí ela falou mesmo, ela falou assim, olha, as patologias de síndrome de George é muito grande. Nós não temos todos os especialistas para poder fazer investigação, assim, certa. E daí ele apresentou muito problema renal, né, fígado, o rins, todos os problemas, ele inchava muito, o pulmão sobrecarregava. E, assim, o quadro dele foi piorando muito, então já não estava tendo expectativa de vida para o Miguel. A infecção não cessava de maneira alguma. E, assim, e muita medicação. Aí, o que eles falaram. A primeira,
O que a gente fez aqui foi salvar a vida do Miguel. Nós não temos mais recurso aqui. Ele precisa de um hospital grande, um hospital que tenha todos os especialistas para poder fechar um diagnóstico, para poder cuidar dele direito, para poder salvar a vida dele. O que nós fizemos foi isso que a gente conseguiu fazer. Nós vamos fazer uma transferência, nós não sabemos se ele aguenta uma transferência, uma criança entubada. Era uma opção, né? Tinha que fazer algo rápido, né? Ali não tinha recurso, né? Então, vocês tiveram que sair do Espírito Santo para ir para São Paulo, ele em estado grave. Isso. Como é que fica o coração da mãe? Até hoje, assim, é difícil de falar, viu? É muito difícil. Porque, assim, não é emocionante. Eu falo que é muito emocionante porque foi superação. Foi só superação. Ele tinha muita vontade de viver. E o propósito de Deus na vida da gente, né? É esse. Ele está aqui com a gente. Então, assim, nós tivemos que agarrar muito na fé, acreditar nos médicos, porque foi o hospital daqui que nos encaminhou para o hospital de São Paulo. Eles procuraram o hospital. Na época eu trabalhava, eu tinha um plano de saúde, então ela optou, falou assim, olha, nós temos um hospital público e temos o hospital particular, só que os especialistas desses dois hospitais, o do SUS e o particular, são os mesmos especialistas. Como você tem um plano, nós vamos mandar para o particular, que aí sobra vaga para o SUS, né, para quem não tem. Aí mandou a gente para o hospital, né, para São Paulo. E assim, as infecções dele não melhoravam de jeito nenhum. O Miguel estava com marca-passo externo, que era para ser tirado em 15 dias. Ele já estava com 52 dias com aquele marca-passo externo. Assim, uma luta, fazendo diálise peritoneal, porque o rim não funcionava e era inexplicável aquele rim que não funcionava e eles não achavam o defeito. Na verdade, o rim era perfeito, mas aquilo tudo era inexplicável. Então, assim, uma cardiologista, né, e um pediatra de UTI, de maternidade, eles fizeram o que eles tinham que fazer e fizeram o correto, mandar a gente para outro lugar. Então, a gente foi para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, assim, fala que foi mais uma luta, que tudo era assim, gente, papai, mamãe, nós vamos fazer, mas nós não sabemos se seu filho vai aguentar. Ele é muito grave. A gente só escutava assim, ele é muito grave. Aí a gente falava, vai, doutor. Eu sempre era assim, vai, doutor, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Nossa, segurava na mão de Deus e na mão dos médicos, praticamente, né? Sim, segurava nas mãos de Deus. A força, né, que tem a família num momento como esse. Não está preparado, mas Deus prepara, né? Para esse momento. Com certeza. Ter serenidade, ter fé, ter confiança, não desistir, continuar ali lutando com a criança, né? Isso é algo indescritível, né? Cada um vive o seu e sabe como é que é importante, né? Isso tudo gerou o quê, né? Gerou muitas vitórias, né? Como é que foi lá de São Paulo e como é que você retornou com o diagnóstico já, né? Que aí teve que ali realmente diagnóstico, né? Isso. Então, aí a primeira coisa que deveria ser feita quando nós chegamos lá era o implante interno de marca-passo. E ele só tinha 2 quilos, 50 centímetros, então, assim, era mais um risco. E era ter fé e fazer. Tinha que fazer, não tinha jeito. Uma coisa, assim, impressionante, que no dia que Miguel chegou, ele foi fazer a fisiorrespiratória. E a fisioterapeuta, com muito cuidado, mesmo ela com aqueles cuidadinhos todinho, ela rompeu-se o fio de marca-passo do Miguel. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Porque, assim, elas foram muito rápidas. Colocaram um marca-passo mecânico, o batimento dele foi 30, voltou a 120 de novo. Aí o médico... aí os médicos, assim, não tem dúvida, gente, nós vamos ter que fazer esse implante de marca-passo do jeito que esse menino tá. Deram mais antibiótico para ver se dava uma melhorada, acertaram um pouquinho a diálise dos rins e tentaram ajustar algumas coisinhas, fizeram o implante de marca-passo, deu certo, só que ele ficou muito grave por conta das infecções.
Aí, tipo assim, só ia piorando. Ele pegou candidíase várias vezes, né? Infecção generalizada várias vezes. Ele teve fungo, os olhos dele dava fungos nos olhos, era impressionante. Assim, os catéter, colocava o catéter no lugar, ficava 2 dias, dava infecção. Meu Deus. Só, É uma só que tinha, só que aí tinha que cuidar primeiro da parte cardiológica. Não tinha como, teria que cuidar da parte cardiológica. Aí foi feito tudo isso, ele foi passando por especialistas. Aí chegou a equipe de imuno, o hospital tinha uma equipe de imuno. Aí, quando chegou a vez de fazer... explicar que essas infecções que não curavam tinha alguma coisa a ver com a imunidade? Chegaram a cogitar essa possibilidade, por isso que chamaram o imunologista? Então, porque como a parte cardíaca já estava, assim, controlada, rim, fígado, mais ou menos controlado, não tinha por que ele estar tendo aquelas infecções tão graves. E daí, o que foi, né, avaliado foi isso. Não, ele não tem só uma síndrome de George. Por trás dessa síndrome, deve ter alguma coisa, uma outra coisa relacionada ao sistema imune, né? Aí, né, foi chamada a equipe de imuno, fizeram vários exames. E, na verdade, foram exames simples. Foi IgG, IgA, IgM e IgE. Aí fizeram a imunofenotipagem, né? Esse palavrão. Imunofenotipagem. Que não tem nenhuma noção, né, disso, receber esses nomes então já assusta. Aí fizeram esses exames, né? O resultado saiu. E daí nós fomos chamados, eu e meu marido, porque nós ficamos na UTI com ele lá. A gente ficava dentro da UTI. Então, nós moramos lá com ele. E tudo era feito ali junto com a gente. E daí a médica chegou e falou assim, olha, o resultado, né, que nós fizemos, o exame nós fizemos, o resultado do erro inato da imunidade do Miguel é imunodeficiência combinada. A princípio foi imunodeficiência combinada. Aí meu marido perguntou assim, doutora, como que a gente trata isso? Aí ela falou assim, olha, a gente pode tentar fazer o tratamento com imunoglobulina, mas se realmente for imunodeficiência combinada, a opção é um transplante. Aí eu assim, doutora, nós estamos dentro... Falei, doutora, nós estamos dentro do hospital, vamos fazer logo esse transplante logo? Aí ela falou assim, não é assim que funciona. Processo, né? É um processo bem complicado, essa situação ele não aguenta fazer e nós não podemos fazer de imediato. Primeiro a gente precisa fazer um teste com a medicação para ver qual a reação dele, para posterior fazer um diagnóstico, fechar o diagnóstico. Aí eu falei, tudo bem. Aí foi a primeira dose de imunoglobulina que ele fez na UTI. Foi assim, questão de rápida, de 2, 3 dias o Miguel já estava melhorando com a imunoglobulina, né? Vida. Aí, a vida de volta. Foi vida. Vida. Gente, olha, que felicidade. Nossa, aí a vontade era de pegar aquele menino, trazer para casa logo. Ai, meu Deus, quero ir para casa. Só que aí a nossa luta ainda estava começando, né? Não estava terminando, longe de terminar. Aí ele fez, né? Ela conseguiu fechar o diagnóstico, fez a imunoglobulina e ali foi melhorando. Aí como é que foi dali para frente? Eles tiveram alta logo ou não? Não, né? Como o diagnóstico foi para combinada grave, ele fez a primeira dose, teria que fazer umas 6 doses para depois repetir os exames, né? 6 meses. Aí ele fez, aí a partir daí ele saiu da UTI, né? Ele já tirou do oxigênio, foi pro CPAP, foi melhorando, né? Então, assim, ele foi tendo um avanço maravilhoso, foi ganhando peso, daí que começaram a introduzir a alimentação, né? A fórmula por sondinha, e daí, assim, meu sonho de ser mãe era amamentar. Meu sonho era esse. Eu chorava
dizendo para as médicas, eu quero amamentar meu filho, meu leite secou. Eu 5 ficava meses falando já, isso. né? Não tinha nem como, né? Não tinha nem como. Na verdade, Você conseguia tocar nele, segurar ele enquanto ele estava no UTI? Não, só de longe. olha, não tinha lugar para segurar o Miguel. Quando eu peguei o Miguel no colo, do terceiro dia de vida, eu peguei do primeiro ao terceiro dia de vida, depois eu peguei meu filho no colo novamente, ele estava com 72 dias. Nossa. Foi quando eu consegui pegar ele no colo, cheio de tubo, de acesso, nossa, que não tinha como você fazer um carinho, não tinha como você acariciar a criança, nem no rosto, não tinha espaço, né, de você acariciar a criança. Então, assim, foi sofredor para nós, pais, foi muito, muito psicológico abalado, muito abalado, mas a gente tinha muita fé que tudo iria se resolver. E eu, como mãe leiga, eu dizia para os médicos, vocês têm que resolver, eu preciso levar meu filho para casa, bom, curado. Então, assim, a mãe, né, mãe de primeira viagem, na verdade, né, a gente enlouquece, a gente fica com a cabeça um turbilhão de coisas. Então, assim, eu pensava que eu até achava, falava, gente, eu acho que eu vou enlouquecer, eu não estou no meu juízo normal, que era muita coisa. Muito difícil. Primeiro você vê ele, né, desfalecer na sua mão. Aí, primeiro assim, é tão pequenininho. Aí depois tem que se transferir para um hospital melhor. Aí vai correr o risco todo, mas vai para um hospital maior. Chega lá, tem um outro diagnóstico, né? Como é que foi receber esse diagnóstico que poderia até precisar de fazer um transplante, assim, uma coisa bem mais difícil, né? Às vezes a gente não tem nem noção, né, do que é um transplante, né? Eu não tinha noção de nada. Eu achava, assim, que tomar medicação ia ficar tudo bem, fazer um transplante ia ser rápido, ficava tudo bem, não entendia nada de nada, tá? Então, assim, mãe leiga mesmo, mãe leiga. Tudo novo, né? É um mundo novo. Tudo novo. Aí, a médica diz, olha, o diagnóstico do seu filho é síndrome de George. A partir da síndrome de George, que causa várias manifestações clínicas, causou cardiopatia congênita, ele tinha, assim, baixa de cálcio, plaquetopenia, né, problema com as plaquetas, várias manifestações. E uma delas também é o erro inato da imunidade, que a imunodeficiência primária do Miguel hoje, né? Mas aí, no caso, o tratamento ficou somente ele fazendo o tratamento com a imunoglobulina. Era o único tratamento que ele fazia? Era o único tratamento na época, a imunoglobulina, e ela entrou com profilático de Bactrim, né? E tomava doses diárias de Bactrim. O Bactrim ele tomou por 1 ano até a gente. 1 ano foi quando a gente fez, né, novo exame para fechar o diagnóstico correto. Então, assim, ele fez a imunoglobulina, a primeira foi ótima, a segunda foi ótima, então ele ganhou peso, e ele ia fazer 5 meses, o médico liberou pra gente ir pra casa, né? Só que quando ela liberou o Miguel para ir para casa, tanto a cardiologista quanto a imuno, elas sentaram perto de mim e conversaram muito comigo. Mãezinha, olha só, eu vou te deixar levar o filho para casa, mas cuida do meu bebê. Olha, isso é emocionante. É emocionante uma médica segurar seu filho no colo e dizer, cuida do meu bebê. Isso é lindo. É verdade. Daí, eu vim para casa. Para eu vir para casa, nós tivemos, assim, ter que fazer muita coisa. Primeiro, o que a gente tinha que fazer? A família deveria tomar todas as vacinas, porque Miguel não tinha tomado nenhuma vacina e ele não ia tomar, por enquanto, né? Aí, mandamos, assim, um papel para casa, para as pessoas tomarem as vacinas, tudo. E daí ela me falou, a médica falou, olha, os cuidados você vai ter por longos anos com ele, para você ter o cuidado do seu filho em casa, para ele não ter nenhuma intercorrência. Nós vamos te encaminhar para uma imuno do seu estado. Aí eles me deram, né, 3 opções de imuno, todas do SUS,
tá? Não me deram particular. Todas do SUS, porque a medicação teria que ser pelo SUS, né? E o encaminhamento de médicos conhecidos, as melhores, né, digamos assim, eles me deram. Aí de 3 nomes, eu escolhi um. Aí eu falei pro meu marido, manda e-mail para essa daqui, gostei dela. Aí, Josiane, né? Eu tenho que falar o nome dela, Josiane. Aí, assim, um medo de vir para casa. Chegamos em casa, né? Saímos do hospital, chegamos em casa com o Miguel. Não pôde receber visitas, a orientação da médica, eu não recebesse visitas até 1 ano de idade, que ele já iria fazer 6 meses, né? Que eu não recebesse visita, que eu tomasse cuidado com a alimentação dele, com a higiene pessoal, com a nossa higiene, tudo isso, para poder ele não ter nenhuma intercorrência e se manter, né, bem. Ele era uma criança desnutrida, teria que ganhar peso, tudo isso. E você conseguiu amamentar? Sim, no hospital eu consegui amamentar o Miguel. E isso, quando eu falava para os médicos, olha, eu estou amamentando meu filho. Nossa, eles ficavam assim, me davam parabéns. Parabéns pelo tempo que eu fiquei sem amamentar e pela minha vontade de amamentar e preocupação, porque o leite materno ajuda muito o sistema imune. O leite materno é muito importante para uma criança, né? Então, eu consegui amamentar o Miguel até 2 anos e meio, tá? Se comprar, amamentando até hoje, né? Ah, sim, a historinha. Falei que eu me superei. Mas então, quando ele chegou em casa, ele ficou praticamente numa bolha, né? Não podia ter contato, não podia sair, era só vocês que cuidavam dele. Como é que foi isso, assim? Todo mundo preocupado com o Miguel, né? Tanto tempo no hospital, quando chega, todo mundo quer ver. Como é que foi, mas aí, como é que quando foi nós... para receber essa criança, assim, que realmente deve ter sido muito difícil para vocês que não conhecia todo sistema, né, do que era a imunodeficiência, dos cuidados, ter que aprender e ainda ensinar os outros, né? Como é que foi isso? Sim, assim, a princípio é tudo muito difícil, tanto para a gente quanto para a família, da gente ter que dizer para a família, olha, você não pode vir aqui, olha, você não pode ficar menos de 2 metros da distância do meu filho. Isso, assim, é muito difícil para todo mundo, que as pessoas acabam não entendendo, que a criança chega... A família logo quer, eu quero ver, quero visitar, né? Quero levar a lembrancinha. Normal, todo mundo quer receber. Todo mundo quer receber a criança. E aqui, assim, não pode fazer isso, né? Nós não podemos, assim, os tios, os primos, nós não podemos recebê-los, né? Aí só os de casa mesmo, 8 pessoas que moram aqui, assim, próximo de mim, né? De nós, e que foram as pessoas que, assim, tinha um contato mais próximo, mas também não ficava com ele no colo. Raramente uma pessoa pegava no colo para, né, um pouquinho, mas com máscara, tudo com muito cuidado. Você teve que aprender, né, todos esses cuidados para realmente colocar ele em condições de tratamento, né, até que se descobrisse realmente se era convidada ou não. E até chegar essa estabilidade dele poder sair, ele poder ir na casa dos parentes, demorou? Demorou bastante. Eu comecei a sair com o Miguel, na verdade, ao ar livre, assim, numa festinha, que era ao ar livre, para ver os priminhos, brincar. Miguel já tinha mais de 2 anos. Ele já tinha mais de 2 anos. Mudou. Quando ele começou a ter contato, né, com as pessoas. Daí, assim, uma dificuldade que eu tive foi quando nós viemos, a médica de lá de São Paulo me deu um pedido para eu entrar na Secretaria de Saúde para eu pedir a imunoglobulina, para ele fazer aqui a cada 4 semanas. Daí eu encontrei essa dificuldade, viu? Porque a gente não sabia como fazia isso. Nossa secretaria também não sabia como que eu fazia isso. Isso, nem todo mundo usa. Tem lugares que não tem ninguém, né, que usa a medicação, né? Não. Aí,
o que a gente fez, né? Eu recorri, na verdade, a um município vizinho, porque uma amiga minha trabalhava na Secretaria de Saúde, ela era secretária de saúde na época, então eu mandei para a Cida, né, que é a minha mãe do coração, e ela conversou com essa amiga nossa, do nosso município vizinho, e daí ela, né, ela correu atrás, ela buscou informações, e daí que deu entrada no processo, aí a gente conseguiu imunoglobulina. Com 30 dias, a imunoglobulina do Miguel chegou. E daí, assim, a gente já tinha, meu marido já tinha ido, né, ao hospital, que ele ia fazer o tratamento, conversar com a médica direitinho, e ela já tinha marcado a data para a gente chegar, fazer imunoglobulina. E daí nós fomos fazer a imunoglobulina do Miguel, ele já estava no 7º mês, e daí, aí foi o 7º mês isso. Daí ela avaliava ele toda vez, aí ela me deu mais orientações, né, questão da alimentação, e continuar com os cuidados, e como que a gente iria fazer as vacinas do Miguel, né, porque uma criança com erro inato da imunidade, ele não pode tomar todas as vacinas, né, só pode. Uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Os médicos precisam orientar mesmo quais são as vacinas que pode. Ainda tem esse problema, que hoje em dia vacina as crianças na escola, né? E aí você tem que ter cuidado, porque não são todas as vacinas que os imunodeficientes podem fazer. Que bom que o Miguel não precisou nem fazer a BCG, né? Não fez. A BCG, que é o grande problema aí para os portadores de imunodeficiência combinada grave, né? Que é o que prejudica. E quando não é descoberto, antes de fazer a vacina, né? Geralmente a criança faz e aí faz um estrago. Então, é verdade. Ele não precisou, né? Ele não precisou, né? Ele só começou a tomar as vacininhas no 7º mês. As vacinas dele eram todas com laudos da Imuno e a gente fazia no CRIA as vacinas, sempre fizemos as vacinas dele no CRIA, né? Todas as vacinas que ele fez, vacinas de vírus mortos, né? E quando ele completou 1 aninho, nós fizemos um novo exame, né, os novos exames, para ver qual era realmente o tipo de imunodeficiência dele. Daí, como ele, assim, ele não teve nenhuma intercorrência nesse período, né, ele deu para perceber o nível de anticorpos dele, e aí fechou como imunodeficiência primária. Aí o diagnóstico dele fechou como imunodeficiência primária. E ele tinha, né, na verdade, a IgE, a IgM baixa, não era muito não, a IgG também era baixa. E por isso nós tivemos que ter muito cuidado com a alimentação. Como eu amamentava o Miguel, Pode falar, depois eu vou te fazer a pergunta que fizeram aqui, pode falar. Tá. Como eu amamentava o Miguel, ele começou a ter diarreia com sangue. Aí eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Por sorte, a cardio dele já havia me indicado um pediatra que era gastropediatra. Aí, né, ele resolveu a situação. Ele passou um exame, o Miguel na verdade, o Miguel estava com alergia à proteína do leite e teve que buscar fórmula para Miguel tomar, que nenhuma dava certo. Chegou no Pregomin, foi a que deu certo, e eu tive que fazer uma dieta. Eu não podia comer nada derivado do leite, nem da soja, nem de frutos do mar. Então, eu fiz essa dieta, e daí, pronto, Miguel melhorou, nunca mais teve uma diarreia, e tudo ficou, assim, tranquilo, né? Nós seguimos, tranquilo. A parte respiratória dele estava bem, ele fez o Bactrim até 1 aninho, aí paramos de fazer o Bactrim. Ele fez bombinha de Aerolin e Clenil até os 2 anos, parou de fazer também. E continuamos seguindo as orientações médicas, né? Continuou fazendo a imunoglobulina, foi recuperando, né, toda a parte que pulmonar e tudo que estava prejudicada, foi controlando tudo, né, com a imunoglobulina e foi retirando então os medicamentos que veio desde o princípio, né?
Teve esse tratamento ele faz até hoje. Perguntaram aqui, rapidinho, Magá, o que que Magá, os médicos nunca mais falaram sobre a necessidade do Miguel fazer transplante de medula? Agora deixa eu explicar novamente, talvez a pessoa não estava no início. Então, o Miguel, o primeiro diagnóstico dele, os primeiros exames, foi feito e deu como imunodeficiência combinada. Só que para fechar esse diagnóstico, ele teria que fazer imunoglobulina 6 meses e fazer novos exames. Depois de 6 meses que ele estava fazendo imunoglobulina, fizemos novos exames e daí foi detectado que a medula dele produz anticorpos, né? E aí fechou o diagnóstico como imunodeficiência primária, sem necessidade de fazer nenhum transplante, porque, na verdade, a medula dele produz. Como ele teve a cardiopatia congênita, também ele nasceu com timo atrofiado. O timo não funciona, não funcionava, na verdade, também foi retirado na cirurgia porque ele não tinha função nenhuma. Então, para assim, fazer uma cirurgia mais tranquila do coração, tirou o timo, não funcionava. Então, o que acontece? Miguel, a medula dele produz os anticorpos. Hoje, GG, IgM, IgA, já é tudo ok. Porém, existe alguns CDs dele, né? Inclusive CD4, CD8, que eles se perdem. A medula produz esses anticorpos, né? Que são os anticorpos defensor da parte respiratória. Como ele não tem o timo para amadurecer esses anticorpos, eles se perdem, né? Eles morrem, digamos assim. Aí por isso que o Miguel teve que continuar tomando a imunoglobulina, mas a IgG, IgM, já tudo ok. Na verdade, eu falo assim que médico, se você tiver com o médico e não tiver resolvendo a situação do seu filho, se ele não te indicar para outro, mãe, parta para outra você mesmo. Vai buscar outros médicos, vai buscar outra opinião, né? Porque se você não tendo diagnóstico precoce, né? Ou tendo um diagnóstico, porém não vendo melhora no seu filho, isso pode ocasionar várias sequelas, né? Várias sequelas. Estão perguntando por que que a BCG faz um estrago. É porque é um vírus vivo, né? A vacina do BCG é um vírus vivo. E se ele fosse realmente imunodeficiente combinada grave, ele não produz nenhum tipo de defesa, né? Nem a célula B, nem a célula T funciona. E aí fica vulnerável a pegar esses vírus e aí, em vez de proteger, acaba fazendo a doença, né? Então, aí causa muitas lesões pulmonares e muitos realmente acabam atrapalhando todo o tratamento por conta dessa vacina. Então, é por isso que a gente luta, né, por diagnóstico precoce, o teste do pezinho ampliado, que já faz o diagnóstico precocemente da combinada grave. Assim que a criança nasce, faz o exame, ela não vai fazer BCG antes, né, do resultado do teste do pezinho. E aí, se ela tiver já apresentado nesse exame, que é o TREC, né, o exame específico para contagem, né? Eu tô aqui. Ou não, se ele produz ou não essas células B e T, ele não vai fazer BCG. Então, esse teste, né, hoje em dia, só é feito pela rede particular. Mas a gente é que se torne, né, ela ampliado para a rede pública nacional. Hoje é feito também em Brasília, né, pelo SUS, mas é o único lugar que precisa. E além da imunodeficiência primária, o teste do pezinho ampliado pode diagnosticar mais de 50 outras doenças congênitas, né? Então, olha a importância de várias crianças, né, que nascem com doença genética e só vão descobrir muito depois, né, um estado grave, outros conseguem, né, fazer o diagnóstico. Então, é uma preocupação muito grande, né? O Miguel, graças a Deus, teve esse diagnóstico, né? Ele apresentou sintomas nos primeiros dias de vida, não fez a vacina, foi operado e até chegar ao diagnóstico não fez vacina nenhuma. Isso foi muito importante, né? Mas tem crianças que não apresentam sinais, né? Aí vai passando, aí quando chega,
realmente a desenvolver a doença, vem tudo ao mesmo tempo e é bem complicado porque até descobrir, não é uma doença comum, né? Então, É até verdade. descobrir é bem complicado. Magá, como é que foi para você, né, mãe de primeira viagem, receber esses diagnósticos? Como é que foi a sua luta depois de tudo isso, né? Você conseguiu fazer o Olha, diagnóstico? assim, na verdade, né, diagnóstico para mim não significava nada, né? O que eu queria era meu filho bem e o que eu e meu marido, né, tínhamos que fazer, nós íamos fazer, como nós fizemos e que a gente continua fazendo, né, sempre. Vamos continuar fazendo isso, né? É, uma equipe médica boa, isso é muito importante. Mas você, pai, você, mãe, seguir as orientações, né, dos médicos, isso aí é fundamental. Porque não adianta você ter uma equipe boa e em casa você não fazer nada, né, do que foi orientado a fazer. Assim, a alimentação, os cuidados. O Miguel eu moro perto da praia, o Miguel foi à praia já tinha 2 anos, né? Porque assim, ele poderia pegar alguma bactéria, alguma alergia, alguma coisa, né? Então, isso tudo, nós tivemos que ter esse cuidado, nós temos esse cuidado até hoje. Ele, assim, Miguel teve uma época que ele parou de tomar imunoglobulina. E isso aí foi um avanço, né? Ele parou para ver se o sistema dele imune respondia sem a imunoglobulina, que era um reforço, né? A gente sabe que a imunoglobulina são os anticorpos que a gente recebe e faz o trabalho que o organismo não faz, né? Quando ele não tem, né, anticorpo ou quando não funciona, né? Que é a característica da imunodeficiência. Você pode até ter as células de defesas, a quantidade normal, mas Uhum. não funcionar, que era o caso do Biel, né? E aí eles pararam a imunoglobulina para ver se ele ia resolver ali a situação sem a imunoglobulina. Conseguiu? Então, assim, os exames dele, GG, IgM, IgA, tava tudo ok. Então a médica, né, falou assim, olha, como é uma comum variável, né, ela pode ser transitória, vamos dar uma parada para ver se o próprio sistema dele, né, se mantém bom, e daí a gente aproveita, faz os testes vacinais para ver se as vacinas funcionaram, né, no Miguel. Aí a gente ficou um tempo, nós ficamos de outubro de 2018, ele já estava com 2 aninhos, 3 aninhos, 3. Até abril de na verdade, até abril de 2000 até o início, o finalzinho de março, na verdade. Chegou em fevereiro, nós ficamos esse período sem imunoglobulina. Só que em fevereiro, eu continuei com os mesmos cuidados, sempre. Se a pessoa estiver doente, não chega perto do Miguel, né, por conta da cardiopatia grave que ele tem também. Eu sempre tive muito cuidado com ele, não saio com ele, não saía, né, agora que não sai mesmo, não saía com Agora não pode ele. mesmo, né? Não sai mesmo. Então, assim, a gente ia em pouquíssimos lugares, né? Então, assim, eu continuei com os mesmos cuidados, a gente parou a imunoglobulina, só que do nada o Miguel fez uma pneumonia, tomou o antibiótico correto, após 21 dias ele fez uma nova pneumonia, em 50 dias ele fez 3 pneumonias, com uma broncopneumonia que teve que ser internado e ficar no oxigênio. Então, assim, foi uma coisa inexplicável, porque ele fez essa pneumonia, mas só que eu estava tendo todos os cuidados. Não foi, assim, descuido meu. Foi o próprio sistema imune dele. Teve E aí... contato, né, com as bactérias, aí não resolveu. Sim, não resolveu. Aí, essa questão dele ficar internado, né? Já tinha saído os resultados das vacinas, então ele não reagiu às vacinas, né? As vacininhas que ele fez. Então, ou seja, o sistema as vacinas que nós fizemos não protege o Miguel. Elas não protegem. Ele não Então, faz eles... resposta vacinal, né? É a mesma coisa. Oi? Ele não faz resposta vacinal. Não faz. Não ajuda em nada. Gente, olha só, várias pessoas perguntando sobre vacina.
nós aqui somos leigos, né? Somos pacientes e mães. É, a Nós experiência de mãe. nós somos, a gente aprende com a vida que a gente leva e acaba conhecendo porque, né, convive com ela. Mas, assim, a gente vai ter uma médica semana que vem que vai estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, essas perguntas que vocês estão deixando aí, a gente vai pedir para a doutora, vou até anunciar, a doutora Carolina Brando, né? Alergista, imunologista e Isso. pesquisadora da imunodeficiência primária de Curitiba. Ótima, maravilhosa. Aqui semana que vem para responder as perguntas de vocês. Então, manda lá no direct, tá? Manda todas as perguntas para lá. A gente vai fazer também um box de perguntas para ela semana que vem responder. Então, essa questão de vacina a gente não vai responder, não, que pode ser que a gente esteja respondendo errada. Mas isso não. Perguntaram aqui se todas as vacinas são de vírus vivos. Não. Acho que os imunodeficientes fazem é de vírus mortos. Mas o Miguel não fez resposta a nenhuma delas, né? E isso acabou ocasionando novamente ele ter pneumonia. Aí ele voltou. Nossa, nosso horário foi apertado, Magá. Ele conseguiu, teve que voltar já para a imunoglobulina. Então, vamos ser mais rápido agora. Assim, como ele ficou internado, né? A médica, já liguei para a médica, ela já pediu fazer uma dose de imunoglobulina internado, ele já melhorou. Nós viemos para casa, ela me deu um laudo novamente. Eu dei entrada novamente no processo na Secretaria de Saúde do meu município para pedir a imunoglobulina. Assim, menos de 30 dias já veio imunoglobulina, nós continuamos fazendo a imunoglobulina a cada 4 semanas, não paramos e não tem previsão de parar. Nós não temos previsão de parar essa imunoglobulina, né? E o tratamento com a imuno do Miguel é pelo SUS. É 100% pelo SUS. Né? Embora você tenha plano de saúde, há uma diferença entre o tratamento do SUS com o tratamento particular. Você acha que vale a pena ir em busca de um tratamento público? Olha, eu falo que vale a pena sim. Se caso você tenha condições de um particular, porque o do SUS acaba demorando mais tempo, né, vá para o particular. Mas, assim, se você tem como ficar no SUS, com o médico do SUS, que tá resolvendo o problema do seu filho, fique. Porque eu confio muito, eu aposto muito nos médicos do SUS, tá? Eu aposto muito na rede pública também. Meu filho faz várias terapias. Foi um grande diferencial, né? Ele ter feito o diagnóstico assim que nasceu e também ser acompanhado por médicos especialistas, né? Que entendessem, né, de todo o procedimento que o Miguel precisava fazer. Isso deu qualidade de vida, né? Hoje o Miguel vive como? Rápido, porque só para finalizar, como é que é a vida do Miguel hoje, né? E como é que né, você mãe, né? Você mulher, se sente não só o Miguel, mas você se sente uma mulher vitoriosa, Magá, com toda essa... Sim, com certeza. Então, assim, o nosso tratamento, graças a Deus, né, é tudo ok. Eu não deixo de fazer o tratamento do meu filho, eu não deixo de buscar especialista para que mantenha a saúde dele boa, né, dar qualidade de vida para ele. Sigo à risca todas as orientações, sou uma mãe assim, carrasca, não dou chance para as pessoas, eu falo assim que eu tenho que preservar. Eu queria uma mãe carrasca dessa. Eu tenho que preservar a vida do meu filho. O Magal, que você passou, né? A luta que você passou. Com certeza. Hoje bem, saudável, né? Podendo compartilhar dele. Teve muitas coisas que a gente não conseguiu aqui falar da história do Miguel, ainda tinha muita coisa para contar, mas a gente já está quase encerrando. O Miguel hoje vive como? Estuda. Como é que é a vida do Miguel hoje? Ele consegue acompanhar todas as atividades em casa? Você consegue dar essa qualidade de vida dele em casa também? Olha, o Miguel, como ele tem a síndrome de George, né? Então, a parte psicomotor dele é bem atrasada. Então, o Miguel tem um cognitivo de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Agora, com 5, ele estava começando a falar papai, mamãe, vovó, e entender, assim, bastante coisas. Mas, assim, terapias, fono, psicólogo, fisioterapia, eu sempre consegui pelo meu município.
A princípio você recebe um não, mas aí com jeitinho você vai conseguindo que as coisas se encaixem, que você consiga fazer o seu tratamento, porque é lei e toda criança tem direito. A escolinha, eu demorei muito para conseguir, porque eu não sabia para onde começar. Então, assim, eu fui para vários órgãos para conseguir a escolinha dele, até eu chegar na Secretaria de Educação e descobrir que toda criança, todo adolescente, todo adolescente que não... Tá bom. Não vou dar. Deixa as perguntas. Fica para a próxima. Gente, se vocês quiserem que a Magá responda aí as perguntas. Deixa a pergunta aí no vídeo. Isso. O vídeo vai ser salvo. Deixa as perguntas no vídeo que eu vou respondendo depois. Tem muitas coisas. Tá? Coloca as perguntas para a Magá lá no direct que ela responde, tá bom, gente? Magá, muito obrigada, amiga. Muito obrigada, foi maravilhoso. Um beijo. Você é muito guerreira, você é uma vencedora. Obrigada. Mulheres e mães se espelham em você. Que todos os homens valorizem essas mães, essas mulheres maravilhosas, que têm uma missão muito grande dada por Deus e cumpre com toda muito obrigada. E com todo amor. Parabéns pela essa mulher. Obrigada. Maravilhosa. Quem precisar da minha ajuda, eu estou aqui para ajudar com o maior carinho, com o maior prazer, gente. Eu amo ajudar as pessoas, passar o que eu aprendi. Fiquem com Deus. Grande beijo para todos vocês. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Beijos. Tchau. Live com a doutora Carolina Prando. E pode mandar pergunta para ela, que ela vai responder semana que vem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Magá. Grande beijo. Tchau, beijo.